Fala, meus queridos, chegamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, onde que eu vou trazer para você como que você vai precificar o seu produto. Às vezes você pode achar que é muito difícil, né, de descobrir o preço de venda de cada produto que a gente tem, entender mais sobre precificação e na maioria das vezes você acaba precificando seu produto errado. Consequentemente, você pode vender muito, mas ainda assim você tem prejuízo no final do mês. Essa é uma dor que a maioria dos donos de hamburgueria sofre, né? Era uma dor que eu tinha bastante e depois que eu comecei a trazer o meu perfil no Instagram, participar aqui no YouTube com lives, dar mentorias, eu vi que a dor que a maioria das pessoas tem, que a maioria das pessoas sofrem, é que não sabem precificar o produto, acabam colocando o preço de venda muito abaixo do que deveria, né? Ou muito acima e acaba não vendendo, ou então muito abaixo, vende muito, mas não tem lucro. E é incrível como a maioria das hamburguerias tem esse erro, né? Não consegue ter lucro no final do mês. E a maior causa disso é a precificação. Então, no vídeo de hoje que eu vou te ensinar como que você vai fazer para precificar corretamente o seu produto e no final do mês, consequentemente, ter mais lucro. Então, basicamente, o que é a precificação, né? Eu trouxe aqui para vocês um texto onde nós vamos fazer um acompanhamento aqui. Eu coloquei aqui a precificação, um processo, basicamente é um processo da gente definir um valor de venda do nosso produto. Porém, nós vamos colocar aqui, embutir o preço que a gente gasta, como custos fixos, custos variáveis, CMV, e eu vou explicar para vocês cada coisa dessa, né, cada item desse no vídeo de hoje, tá? Então, a precificação é um processo de definir o valor de venda de um produto ou serviço. Ela envolve análise estratégica de custos do mercado, da concorrência e até mesmo a percepção de valor do nosso cliente. E eu coloquei que uma boa precificação, ela tem que levar em conta algumas coisas extremamente importantes. E quais coisas que são essas, né? Só ver se está tudo certinho aqui. Beleza. Quais coisas que são essas? Como eu falei, custos fixos, temos custos variáveis, temos CMV, tá? Temos aqui lucro desejado. Você não sabe, mas você é a pessoa que vai definir o lucro que você quer ter no seu produto, tá? Não é o seu cliente, não é se sobrar, é você que tem que definir quanto que você quer ter de lucro. Você não deixa para chegar no final do mês e se sobrar você tem. O preço de venda do seu produto já tem que levar em conta quanto que você quer ter de lucro. Se você quer ter 10, 15, 20, 25, acima disso, quem fala que tem acima de 25% de lucro está mentindo. No ramo alimentício, cara, é extremamente difícil você ter acima de 25% de lucro. Normal mesmo é entre 10 a 20%. Você pode ter se você trabalhar na cozinha da sua casa, se você não pagar aluguel, se você não tiver funcionário, aí sim. Mas isso não é uma coisa que você consegue sustentar ao longo do tempo, tá? Então, não se prenda nessas margens. Margem normal é entre 10 a 20%. Então, uma boa precificação ela tem que levar em conta os custos fixos, os custos variáveis, o CMV, que é o custo de mercadoria. Vou colocar aqui, ó. Custo de mercadoria, custos fixos. Independentemente do valor que você venda, não vai se alterar, vai ser esses custos. Eu vou trazer exemplos para vocês. Os custos variáveis, quanto mais você vende, maior são os custos. E nós temos aqui também, como a gente colocou, né, tem percepção de valor do cliente. Então vamos colocar aqui, ó, percepção de valor. Temos aqui também, nós falamos, né, que eu trouxe aqui para vocês o mercado. Então o que acontece? Por mais que você faça a precificação do seu produto, se ele ficar fora da realidade, você não vai vender.
Então eu não tô aqui para te falar que, cara, precifica do valor que der, que você tem que vender nesse valor. Não é bem assim. A gente sabe que, querendo ou não, o mercado ele influencia muito. Então são duas coisas que você tem que levar em consideração. Se a sua precificação deu um valor que você não consegue vender, você precisa ajustar as demais coisas aqui em cima, tá? E também fazer com que o cliente perceba mais valor no seu produto. Então, por exemplo, se você quer vender um hambúrguer de R$ 39,90, o cliente tem que perceber valor nele. Eu tenho uma estratégia que eu já ensinei aqui no canal, que é o hambúrguer do mês. Ele é um hambúrguer simples, que eu deveria vender ele a R$ 23,00 e eu vendo ele a R$ 34,90. Mas eu agreguei um valor dentro desse produto, porque ele é um hambúrguer do mês, é um único sabor, vai ficar 30 dias, depois de 30 dias ele nunca mais vai voltar. Eu falo isso para o meu cliente. Então você percebe que tem valor nisso. Então ele acaba pagando mais caro nesse produto, porque ele sabe que não vai ter esse sabor mais na minha hamburgueria. Então se você quer vender um produto mais caro, você precisa agregar valor, tá? Vamos continuar aqui. Então a precificação mal feita, ela pode te levar a dois fatores. Como eu falei, se você precificar abaixo do que você deveria vender, por exemplo, você deveria vender a 30 e você está vendendo a 20, você vai ter prejuízo, meu amigo. Você pode vender 80, 100, 120. O que mais teve casos de alunos meus vendendo quase R$ 100.000 e tendo prejuízo. Por quê? Porque não sabia precificar. Ou você pode colocar o seu preço de venda muito caro e, consequentemente, você não vai ter venda. É uma balança, tá? Você pode perceber que é uma balança. Então você tem que cobrar o preço mais justo possível para que você consiga ter venda. Não adianta ter venda e preço errado. E não adianta ter preço muito lá em cima e não ter venda. É uma balança, isso você precisa entender. Mas vamos entender aqui os tipos de custos que a gente tem. Como eu falei, a gente tem custo fixo, a gente tem custo variável. Então hoje você precisa pegar um papel, uma caneta e começar a anotar todos os tipos de todos os custos que você tem, e você vai identificar se é um custo fixo ou custo variável. Então o custo fixo, como o próprio nome já diz, né? Ele não vai se alterar, ele vai ser sempre aquele valor, independentemente se você vender ou não vender. Então quais custos são esses? Nós temos, então hoje, se você for na sua hamburgueria, na sua pizzaria, funcionar durante 30 dias, quais custos que você tem que, se você vender ou não, você tem que pagar? Por exemplo, aluguel. Aluguel é um tipo de custo fixo. Conta de luz. Aí nós temos conta de água. E internet. Tem aqui assinaturas de aplicativos, né? Temos internet, vários outros, às vezes salários de pessoas, salários CLT. Então são tipos de custo que, por mais que você venda ou não venda, você tem que pagar. Eu até coloquei aqui, né? Custos fixos são pagos todo mês, independentemente do volume de venda. Custos variáveis, esses custos eles já variam conforme for o seu faturamento. Então, se você faturar muito, seu custo vai aumentar. Se você faturar pouco, seu custo também vai ser pouco. Temos taxas de aplicativos, temos taxas de cartão, temos aqui taxas de entrega, o nosso querido sócio majoritário, né? Sócio não, eu fui falar de sócio, coloquei sócio. Imposto, temos imposto. Então os custos variáveis, ele aumenta conforme as suas vendas crescem ou não, tá? E um outro fator extremamente importante, que é o CMV, que é o custo de mercadoria vendida. É o custo direto dos ingredientes que compõem a sua receita. Então, por exemplo, você vende hambúrguer, você tem que ter uma ficha técnica de cada item que você vende, tá? Então, sim, é extremamente importante. Se você tem hambúrguer X-Bacon, X-Salada, X-Tudo, ou se é um hambúrguer artesanal com um nome específico, ou uma pizza, você precisa montar a sua ficha técnica
Se você não montar, meu amigo, infelizmente, você pode fazer a precificação que for, que você não sabe quanto que você gasta no seu produto, não vai te ajudar a vender. Então vamos montar aqui um CMV, por exemplo, de um hambúrguer. Temos pão, vamos supor que a gente gasta aqui R$1 no pão. Temos aqui a carne, vamos supor que a gente gasta aqui, vamos facilitar a nossa conta, né? R$2 na carne. Temos o bacon, vamos supor que a gente gasta R$1 no bacon. Temos o molho, mesma coisa, vamos supor que a gente gasta aqui no molho 50 centavos. Então essa brincadeira aqui, embalagens também, né? Embalagens. Vamos supor que a gente gasta aqui também 50 centavos. Se você não precificar a embalagem, meu amigo, não adianta nada, tá? Você precisa levar em consideração a embalagem do produto na hora de você fazer o CMV. Então temos pão R$1, carne 2 dá 3, bacon R$4, molho e embalagens vai dar R$5. É isso? 2, 4, 5. Isso. Então o total de CMV aqui para fazer esse hambúrguer deu R$5. Então aqui nós já começamos a entender um pouquinho sobre a nossa precificação. Você anotou no papel e caneta todos os seus custos fixos, seus custos variáveis e você achou o seu CMV. Agora você começou a ter alguns dados para que você consiga precificar. Só que você lembra que eu falei com você, com a boa precificação, ela deve embutir os custos que a gente tem, tanto custo fixo, variável, lucro desejado e o nosso CMV. Nós temos que, para conseguir fazer isso de forma matemática, a gente tem que descobrir o que é, quanto que é o nosso markup. Para você que não sabe, markup é um número mágico, tá? Que a gente tem dentro da nossa hamburgueria. E se você não sabe markup, você não estava sabendo precificar. Markup é um número mágico que a gente tem dentro da nossa hamburgueria, que a gente precisa identificar ele é com base no nosso faturamento, tá? E também nós vamos embutir as taxas que a gente tem de custo fixo variável, margem de lucro dentro dele. Então, para isso, eu pedi você antes para anotar todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis, para você chegar no seu lucro desejado. Então, como que eu faço isso, tá? Eu tenho aqui uma planilha, que para conseguir mostrar a planilha para vocês, eu precisei remudar um pouco aqui a câmera, mas para vocês entenderem no geral. Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer é isso: ter aqui seus custos fixos, seus custos variáveis, tá? Anotar, então, por exemplo, eu tenho salário CLT, eu tenho salário de freelancer, eu tenho custo de funcionamento, lanche de funcionário, motoboys, tudo isso representa, isso aqui é um exemplo, tá? Mas a minha hamburgueria é mais ou menos aproximadamente isso, se não for um pouco para mais, tá? A gente tem 2 unidades hoje. Então tudo isso representa R$36 mil de custo fixo. A mesma coisa você vai precisar fazer no seu negócio, tá? Você não precisa ter uma planilha, mas se você tiver um papel e uma caneta você consegue fazer, tá? E os custos variáveis, como eu falei, que são taxa de serviço, taxa de cartão, taxas de iFood, taxas de entrega. Então, assim, tudo isso são os custos variáveis que você tem. Se você tiver empréstimo, se você gastar com gasolina, ter um imposto, né? Tudo isso você precisa colocar aqui e você precisa chegar também ali no seu custo variável, tá? Um exemplo, nesse exemplo aqui da planilha, foi R$29 mil. Vamos arredondar para R$29 mil. Então, beleza, você conseguiu fazer isso, você anotou o seu custo fixo, anotou o seu custo variável. Outro dado importante que você precisa ter é o seu faturamento. Aqui na parte de dados está 140 mil. Vamos pôr 100 mil lá, né, para facilitar o nosso cálculo. Então, vou voltar para outra tela para a gente continuar. Aí agora que nós vimos lá como que a gente vai anotar, como que a gente vai identificar os nossos custos, né, para a gente chegar ali no nosso faturamento, no nosso markup, na nossa fórmula que a gente tem de markup. A fórmula de markup nada mais é do que 100 dividido por 100 menos custo fixo, custo variável e margem de lucro. Mas esse 100 aqui, ó, esses dois 100 aqui, na verdade é o seu faturamento, tá? Então eu vou tirar aqui, vou colocar aqui, ó, faturamento e faturamento. Vamos deixar negrito aqui. Eita, panha mesmo. Faturamento
e faturamento. Então, beleza. Então, temos aqui a fórmula do markup. Você precisa identificar a fórmula do markup e cada loja, cada hamburgueria, cada pizzaria tem o seu markup. É como se fosse uma raiz mesmo ali do seu negócio. E isso, cada hamburgueria vai ter o seu custo fixo, vai ter o seu custo variável. Por isso que você nunca pode fazer a sua precificação pensando no seu concorrente, porque os custos dele é totalmente diferente dos seus. Então, por isso é extremamente importante você calcular os seus custos fixos, os seus custos variáveis e você colocar o lucro que você deseja, porque às vezes o lucro que você deseja é diferente do seu concorrente, tá? Então, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que você pegou um papel, uma caneta, você calculou seus custos fixos lá e vamos colocar um exemplo aqui que deu 30 mil reais. E o seu custo variável deu 20 mil reais. O seu lucro desejado vai ser um exemplo, tá? 10%. Agora a gente precisa 10%. A gente precisa colocar os custos fixos, os custos variáveis aqui também em porcentagem. Então vamos imaginar um exemplo que fictício, que nesse caso, para facilitar a nossa conta, vou copiar a fórmula aqui. Eita! Bom, cadê a fórmula? Eu vou copiar a fórmula aqui e vou colar ela aqui embaixo. Então o faturamento aqui no caso é 100 mil. Vou pôr aqui de novo, faturamento é igual a 100 mil. Custo fixo, custo variável. Então a gente tem que transformar isso daqui em porcentagem. Então, para você chegar ali na sua porcentagem, aqui tá fácil, né, que eu já utilizei 100 exatamente para facilitar o cálculo. Você vai pegar 100, vai dividir pelo seu faturamento e vai multiplicar pelo seu custo. Você vai chegar ali na continha, na porcentagem, tá? Nesse caso aqui vai ser 100 dividido por 100 mil vezes 30 mil, que vai ser igual a 30. Agora ele calculou, Mardito. Agora ele calculou. Isso é igual a 30%. Beleza? Exatamente isso que você vai fazer. Então aqui, novamente, vamos copiar aqui para baixo. 100 dividido pelo faturamento, então aqui é igual 100 dividido por 100 mil vezes 20 mil. É igual a 20%. Beleza? E o lucro desejado, 10%. Nós já colocamos aqui o lucro que a gente queria em porcentagem. Agora, para a gente calcular o nosso markup, você pode utilizar tanto a parte em porcentagem, que a gente colocou lá, quanto também em termos de valores, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, a parte primeira em porcentagem, que é mais fácil, que a gente já descobriu, vai ser 30, 20 e vai ser 10, que vai ser exatamente 30% de custo fixo, 20% de custo variável, 10% de lucro desejado. Então, basicamente, vai ser 100 menos 30, menos 20, menos 10, vai dar 40. Vai ser 100 dividido por 40. Aqui é igual. Ele vai calcular para nós, não, bonitão? Vai ser igual a 2,5, tá vendo? Então, o markup aqui é de 2,5. Calma que você vai entender como que nós vamos utilizar esse markup, tá? Então, basicamente, ele já colocou dentro dessa fórmula o seu faturamento, a porcentagem de custo fixo e variável de lucro que você deseja. Agora, se você quiser usar em termos de valores, é só você fazer a mesma conta que a gente fez, porém com o valor total de faturamento, tá? Então, pode colocar 30 mil, você pode colocar 20 mil, você pode colocar os 10% ali, vai representar 10 mil reais. Vai dar na mesma, a fórmula vai ser exatamente a mesma coisa. Então, por isso que eu acho mais fácil utilizar essa fórmula aqui, que você descobre a porcentagem. Chegou no markup, para você descobrir o preço de venda do seu produto, você simplesmente vai pegar o CMV, que é o custo da receita, que nós fizemos aqui
em cima, você vai pegar CMV de R$ 5, colocar aqui o reais, né? R$ 5 vezes o markup. O markup que a gente identificou foi 2,5. Vou fazer mais fácil, vou deixar aqui, vou colocar a fórmula embaixo, né? Que eu acho que assim dá para entender melhor. Vamos voltar. Então vamos copiar aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo. Preço de venda é igual a R$ 5 vezes o markup. O markup que nós encontramos é 2,5. Então o preço de venda é igual a 5 vezes 2,5. Vai ser igual a R$ 12. Então, o que quer dizer? Se você pegou um produto, fez o seu hambúrguer lá, ele custou R$ 5 para produzir, e os seus custos é com base no que eu trouxe aqui, nas porcentagens, para você ter um produto que você gasta R$ 5 para fazer, você deveria vender a R$ 12,50. Assim, você iria pagar a porcentagem de custo fixo, custo variável, tá? O CMV que já está embutido, que você chegou no CMV da receita, e vai garantir a margem de lucro que você tem. Exatamente o que a planilha aqui faz. Então, vou vir aqui numa ficha técnica, por exemplo. Aqui tem a ficha técnica aqui da batata. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para o lado. Então aqui, por exemplo, tenho aqui a ficha técnica. Vou apagar aqui, vou criar uma extremamente do zero aqui para vocês verem. Então vamos supor que tem o pão de brioche. A gente gasta aqui pão de brioche. A gente gasta aqui carne. A gente gasta aqui molho. A gente gasta aqui bacon. Embalagens. Beleza. Então, pão de brioche. Temos um pão, a carne de boi 120 gramas. O molho, vamos supor que a gente gasta 30 gramas de molho. O bacon, 40 gramas de bacon. A embalagem, a gente gasta aqui uma embalagem. Então, basicamente, a planilha ela já traz essas informações, ela já calcula todos os custos. Então, o custo do CMV aqui de R$ 6,55, R$ 6,65, com base nos dados que a planilha tem aqui, né, de faturamento, de markup, um markup de 2,33 aqui, por exemplo. Então, com base nisso, iria trazer aqui um cálculo para a gente. Vou colocar aqui X-Bacon. X-Bacon. Então, com base nisso, iria precificar. E o preço de venda desse hambúrguer deveria ser R$ 15,48. Vou colocar R$ 15,90. Então, daria uma margem de lucro de 11%. Tá vendo que a precificação ela não é tão difícil assim? Você consegue fazer precificação sem necessariamente precisar assim, de uma planilha. Você consegue fazer com papel e caneta. Lógico que a planilha ela facilita porque você vai fazer essa precificação de vários produtos de uma forma muito mais rápida, muito mais prática, né? Sem você precisar fazer muitas contas. Mas para você precificar, você tem que utilizar essa fórmula. É simples. Ali você já está colocando todo o seu custo fixo, seu custo variável, sua margem de lucro, enfim, tudo que você tem ali de custo no seu negócio, você está embutindo no preço de venda do seu produto. Nós pegamos aqui um produto de R$ 6,65 de CMV, arrastar aqui um pouquinho para o lado, e a gente deveria vender ele a R$ 15,90 para sobrar para a gente 10%, 11% de lucro. Então, se você não tiver isso muito bem feito, nem lucro você vai ter. É exatamente esse o problema que as maiorias das hamburguerias têm, tá? Que não consegue vender, consegue vender, mas no final das contas não tem lucro. Eu trouxe aqui algumas coisas importantes a gente se descobrir, que é a importância da ficha técnica, né? Ela padroniza as receitas, porções, ela garante qualidade, ela evita desperdício, ela facilita o cálculo de CMV. Então, sem a ficha técnica, ou a ficha técnica que você faça manualmente, ou a ficha técnica que você tem uma planilha para poder calcular, sem a ficha técnica é impossível você garantir que os seus produtos tenham
padrão e até mesmo garantir a sua precificação, porque se você coloca lá que é 50 gramas de bacon, o seu funcionário ou você mesmo tem que colocar 50 gramas de bacon, porque se colocar 60, você vai ter prejuízo, você não vai ter o lucro que você deseja. Faz uma grande diferença, é por isso que é importante ter a ficha técnica e até mesmo padronizar os seus produtos. Agora nós temos aqui alguns erros comuns de precificação que a maioria das pessoas cometem. Com certeza você que está assistindo esse vídeo ou comete um ou comete todos. Eu particularmente cometi todos esses erros possíveis, que foi copiar preço do concorrente, não utilizar custos, não atualizar os custos, né, regularmente. Então isso aqui é importante, ó. Isso aqui é extremamente importante. Por mais que você faça a sua precificação, se você não atualizar regularmente os seus custos, de nada vai adiantar, porque os custos da gente eles se alteram ao longo do tempo. Então eu particularmente, todo mês eu volto, sento, revejo os meus custos e no momento que, vocês viram lá na planilha, né? No momento que, por exemplo, eu coloquei aqui, vamos supor que eu vou colocar um custo variável aqui que aumentou, sei lá, a minha taxa de entrega foi para 10 mil reais, agora eu estou vendendo mais, um exemplo. Eita, 100 mil, amém. Então foi para 10 mil reais. O que vai acontecer? Eu vou ter que vender o meu hambúrguer um pouquinho mais caro, tá vendo? Tá R$16,58, então eu teria que atualizar o preço de venda do meu produto. Então, a partir do momento que o meu custo está ultrapassando o preço de venda do meu produto, eu preciso atualizar o preço do hambúrguer, da pizza, do açaí. Então, você precisa conseguir precificar de uma forma eficaz, tá? E atualizar os seus custos regularmente. Ignorar as despesas pequenas que se acumulam ao longo do tempo. Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Muitas pessoas na hora de precificar, elas não levam em consideração esse custo aqui, ó, lanche para funcionário. As pessoas não levam isso em consideração e é um pequeno custo somado ao longo do mês que, se você não tiver, você às vezes vai ter R$600 de custo e você não sabe, às vezes você vai ter 1.000. Quanto mais você vende, maior esse custo. E não ache que porque você é pequeno que você não tem, não, que você tem. Se você faz o lanche, mesmo que seja para você, isto é um custo que, se você não embutir dentro do preço do seu produto, você vai estar pagando ele e não o seu cliente. Por isso que é importante. Eu decidi aqui também trazer algumas estratégias avançadas, né, de precificação para você já melhorar a sua precificação o mais rápido possível, melhorar as suas vendas também. Que são preço psicológico. Você viu lá na planilha, né, que eu sempre jogo para cima o preço do meu produto e eu nunca coloco R$16. Por quê? A gente falou lá no comecinho do nosso vídeo que tem a percepção de valor do cliente. Então, o cliente, quando ele vê R$15,90, R$19,90, ele acha que é R$19 e não que é 20. Isso as pessoas fazem em diversas áreas, né, de venda, não só em termos de hambúrguer. Então, realmente é importante você ter isso, tá? A precificação dinâmica. Isso aqui é o que eu falei, né? O ajuste de preço de acordo com o aumento dos custos. Você precisa fazer regularmente para você saber se os seus custos estão extrapolando ou não ali o preço de venda do seu produto, tá? Pacotes e combos. Combos é muito bom, ajuda a aumentar o seu ticket médio, tá? Eu gosto muito de vender combo, mas tem que ser feito de forma estratégica. No nosso canal aqui já tem vídeos falando a respeito disso, já fiz lives a respeito disso. Combo é extremamente importante. E a precificação com o valor percebido. É aquilo que eu falei, agregue valor, tá? A experiência do seu cliente, ao atendimento, ao brand, sua marca. E, exemplo, vender um lanche gourmet de R$29 com experiência premium, ao invés de ficar brigando com as pessoas que vendem hambúrguer a R$15. As pessoas que vendem hambúrguer a R$15, com a maioria, nada contra, né? Mas a maioria das pessoas não sabe precificar, às vezes está perdendo dinheiro. Ou você tem a sua hamburgueria, você tem os seus custos, você paga aluguel e está concorrendo com alguém que não paga aluguel. A concorrência, ela é difícil nesse termo. Então, cara, agrega um valor ao seu produto, faça ele ser um pouco mais gourmet, tenha um produto um pouco mais barato. Eu gosto muito disso. Como eu falei, também já tem vídeos aqui no canal falando sobre o produto porta de entrada. É importante você ter, mas agregue valor e venda um hambúrguer mais caro. Como eu falei do hambúrguer do mês que eu faço na minha hamburgueria, a gente acaba conseguindo vender esse hambúrguer mais caro
porque ele tem valor, o cliente consegue perceber. E temos aqui alguns indicadores chaves, né, para você monitorar aí na sua precificação, que é o lucro, a margem de contribuição, o custo de produto, que é o CMV, né, bem detalhado, é importante o ticket médio. Então, dentro disso aí você consegue ter alguns indicadores. Indicadores é foda. E o que acontece? O que são? Aqui na nossa planilha, né, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico bem bonito, que nada mais é do que o que acontece quando você tem um preço de venda do seu produto. É como se fosse esse gráfico aqui de pizza. Eu arrastei muito pro lado. É como se fosse esse gráfico aqui de pizza, tá? É exatamente isso daqui. Então, quando você tem ali, deixa eu deixar ele mais centralizado possível. Eita, foi demais. Então, quando você tem ali o seu produto, por exemplo, aqui o X-Bacon, o preço de venda dele, ele é como se fosse esse gráfico de pizza, e ele é dividido. Então você tem o CMV, você tem o custo fixo, você tem o custo variável, você tem o seu lucro. Então, imagina aqui, o amarelinho o lucro, custo fixo 26%, custo variável 24% e o CMV 36%. Esse aqui eu falaria para vocês que é um excelente exemplo de distribuição de margem do preço do seu produto. Então esse preço aqui está R$ 21,90, tá? Calculado aqui R$ 21,90, arrastar para o lado aqui para vocês verem. R$ 21,90, tá? Então nesses R$ 21,90, 26% dele vai para pagar custo fixo, 24% vai pagar custo variável, 36% é para o custo do produto e o que sobra no seu bolso é 14%. Então essa porcentagem você sempre tem que ficar atenta, porque se o seu CMV subir demais, o seu lucro vai embora. Se o seu custo fixo subir demais, o seu lucro vai embora. E adivinhe só, se o seu custo variável subir demais, é sempre o seu lucro que vai embora. Então, por isso que você tem que ficar atento às margens. O somatório de custo fixo e custo variável não deixa ultrapassar ali na casa dos 50%, ainda assim, é no limite. O CMV, o máximo também que eu falo é 40%, mas assim é o máximo do máximo mesmo, porque 40% sobraria para você 10% de lucro. E à medida que você for precificar, você vai identificar às vezes que o seu CMV está muito alto ou que os seus custos estão muito altos, então você já sabe na onde que está o problema, tá? E para você melhorar a sua precificação, eu trouxe aqui algumas estratégias, que é negociar os preços de matéria-prima, você vai reduzir o seu CMV, reduzir desperdícios, tá? Tendo uma ficha técnica bem detalhada, seguindo à risca a ficha técnica. Tudo é calculado com base no seu faturamento. Você viu a fórmula do markup, ela é com base no seu faturamento. Então, se você aumentar o seu faturamento, você vai melhorar as suas margens. Então, cara, tenha combos, produtos estratégicos, que você consiga aumentar o seu ticket médio, que isso aqui é extremamente importante, tá? E realizar treinamentos constantes com a sua equipe, de precificação, de controle de custos, atualizar os seus custos mensalmente, também é extremamente importante você frisar muito isso. E utilizar planilhas ou sistemas automatizados que vai te ajudar a controlar a sua precificação. Falando nisso, a gente tem a nossa planilha de precificação, que essa planilha que eu trouxe aqui para vocês desde o começo, tá? Nela a gente tem várias coisas, temos precificação de iFood, então aqui você vai conseguir saber, você vai selecionar um produto, X-Bacon, você vai selecionar um produto, vai dar o preço de venda no seu cardápio, vai dar o preço de venda aqui no seu iFood, vai dar o preço de venda aqui com taxa grátis e cupom de desconto. Você tem a precificação de combos, tá assim porque, né, eu mudei o nome ali, mas é só você selecionar, você já vai ter o combo aqui, o valor de venda de cada item. Tudo isso tem aqui na nossa planilha de precificação, tá? Se você tiver interesse, tem o link na bio, tem o link aqui na descrição desse vídeo, mas eu também quero deixar para você aqui que viu a precificação, viu essa aula, identificou que você tem problemas, que você precisa aumentar o seu faturamento, que você precisa vender mais, que você precisa
ter mais conhecimento de precificação e de várias outras coisas que envolvem, né, o nosso negócio, a nossa hamburgueria. E se você quer dar um próximo passo, você quer ter todo esse ensinamento que envolve tudo que gera o nosso negócio, tráfego pago, gestão de cozinha, gestão de motoboys, tudo isso tem dentro da nossa escola Vivendo de Hamburgueria, na onde que realmente você tem são quase 70 aulas que a gente já gravou. Além dessas 70 aulas, você tem um encontro comigo, uma chamada de vídeo, um bate-papo em grupo, na onde que toda semana nós vamos conversar sobre o seu negócio, vamos identificar os seus problemas, traçar objetivos para você conseguir melhorar o seu faturamento, conseguir melhorar a sua margem de lucro. Se você quer dar esse próximo passo, você quer chegar em um próximo nível, também tem aqui no link da bio, tá? É o nosso Vivendo de Hamburgueria, onde que o objetivo dessa escola é formar você para que realmente você comece a viver do seu negócio de uma vez por todas. Beleza? Galera, esse foi o nosso vídeo falando sobre precificação, ensinando você a precificar, te mostrando a fórmula de precificação, tá? Tudo que tem dentro da nossa planilha, né? Te mostrando a fórmula real para você calcular, para você aprender a precificar, identificar os seus problemas. E no nosso canal tem vários vídeos como esse. Todos os dias nós vamos trazer conteúdos diferentes, conteúdos novos, abordando tudo sobre hamburgueria, sobre delivery. Então já aproveita, me segue aqui e até o próximo vídeo. Valeu!